A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje está em Mateus, capítulo 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não vê, e ouvindo, não ouve, nem compreende. Interessante a reação dos que ouviam a Jesus. Muita gente diz, eu quero ouvir Jesus, mas olha a reação dos que ouviam a Jesus. Mateus 13, uns ouviam e não compreendiam. Ainda outros aqui desejavam ouvi-los. Mateus 3,17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, uns ouviam e não compreendiam. Outros desejavam ouvi-lo. Olha Mateus 3,16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Os que ouvem são bem-aventurados, e outros precisam ouvir e entendê-lo. Mateus 13,19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então alguns ouvem, não entendem e acabam perdendo a bênção do reino de Deus. Outros devem ouvi-lo. Mateus 13:43 diz assim: então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é importante ter ouvidos para ouvir. Eu costumo dizer, tem gente que tem orelha, mas não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Devem procurar ouvir. Outros, porém, ouviam a Jesus e se escandalizavam. Olha Mateus 15:12. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Imagine só, ouviam a Jesus e se escandalizavam. Mateus 17:6 diz, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto. Outros, ao ouvir, ou Jesus, ou a voz de Deus, se prostravam, caíam sobre seus rostos e tiveram grande medo. Outros sentiam medo ao ouvi-lo. Que coisa tremenda, né? Um temor, um medo, mas um medo santo. Outros saíam tristes. Mateus 19:22 nos conta de um jovem que veio a Jesus perguntando o que faria para herdar a vida eterna. E diz aqui, Mateus 19:22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou triste porque possuía muitas propriedades. Que palavra que o jovem ouviu e saiu triste? Foi as palavras de Jesus: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e depois vem, me segue e terás um tesouro no céu. Ele, ouvindo essas palavras, saiu triste, não é? Outros ouviam a Jesus e se admiravam. Mateus 19:25 diz assim: e os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se, não é? Outros ouviam e se admiravam. Mateus 22:22, outros ouviam e se maravilhavam. Olha Mateus 22, versículo de número 22, diz, e eles, ouvindo isso, se maravilharam e deixaram-se o retiraram, estavam maravilhados, não é? Ainda Mateus 22:33 diz, e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E outros ouviam a Jesus e se emudeciam.
Dizem os fariseus, ouvindo, que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Diferentes reações de pessoas que ouviam a Jesus. Há muitas, você pode estudar e pesquisar na Bíblia. Primeiro, uns não compreendiam. Segundo, outros desejavam ouvir. Terceiro, outros eram bem-aventurados por ouvi-lo. Quarto, outros ouvem e não entendem. Quinto, outros devem ouvi-lo. Sexto, outros se escandalizam. Sétimo, outros se prostravam. Oitavo, outros sentiam medos. Nono, outros saíam tristes. Décimo, outros se admiravam. 11º, outros se maravilhavam. 12º, outros se emudeciam. Alguns ouvem a Jesus e têm fé. Outros ouvem a Jesus e duvidam. Qual é a sua reação ao ouvir a voz do Mestre? Que eu e você possam ouvir, crer, segui-lo e obedecê-lo. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao acionar, clique na foto. Vai aparecer um menu, aí você clica no playlist e ali você encontra o comentário toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Subscreva. Amém.